Feche seus olhos. Deus nos deu uma habilidade chamada imaginação. Nós temos a habilidade de criar imagens na nossa cabeça, na nossa mente. E eu gostaria que, de olhos fechados, nesse momento, você começasse a imaginar comigo diante do que nós estamos hoje aqui. Para você saber o peso das palavras que saem deste livro. Nós estamos hoje aqui diante do trono de Deus. E de olhos fechados eu quero que você use a sua imaginação para imaginar esse trono. Porque João diz que esse trono é mais ou menos assim, no capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, e dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É diante deste Deus que nós estamos aqui reunidos nessa manhã. É diante deste homem que está sentado neste trono. O nome dele é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo disse algumas palavras para nós aqui neste livro. E é importante que você não pense que o que eu vou dizer aqui agora em minutos são palavras minhas. São as palavras deste Deus. São as palavras deste Deus, por isso não ouse rejeitar essas palavras. Porque um dia seremos julgados a partir destas palavras. Sabe, aqui em Poços de Caldas, nesse local que estamos, é maravilhoso, porque quando olhamos ao redor, nós vemos montanhas ao nosso redor. E um dia,
Jesus, o Filho de Deus, estava numa montanha também, e ele se assentou na montanha. Várias pessoas, a Bíblia diz que uma multidão veio até ele, e ele se assentou nessa montanha e chamou para perto dele os filhos dele, os 12 filhos dele. Jesus não teve filhos biológicos, mas Jesus teve filhos adotivos. E ele chamou os 12 filhos dele e começou a ministrar a vida dos filhos dele. E eu gostaria de ver hoje com vocês aqui, treinando filhos campeões. Treinando os filhos campeões. Na nossa cidade, lá em Bragança Paulista, mora um rapaz chamado Daniel Dias, um atleta paralímpico. E aí ele foi na nossa igreja um tempo atrás e levou aquelas medalhas da Olimpíada, aquelas coisas lindas, mas enquanto ele falava das conquistas dele, eu fiquei reparando na mãe e no pai dele que estavam lá, como os olhos brilhavam. Eu tenho a sensação de que melhor do que ganhar uma medalha olímpica é ver o seu filho ganhando uma medalha olímpica. Melhor do que pegar um diploma de conclusão de curso de uma faculdade deve ser ver o teu filho entrando com aquela roupa preta para receber o diploma de conclusão do curso da faculdade dele, treinando filhos campeões. Mas a pergunta é: o que é ser campeão? O que é sucesso? O que é vencer? E aí eu digo que Jesus chama os filhos dele aqui em Mateus capítulo 5 e fala então sobre ser um campeão, ser bem-sucedido, ou a palavra que a gente conhece melhor, ser bem-aventurado. E ele diz assim, quando ele chama os filhos dele, senta junto com eles e começa a dizer assim: olha, bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua dizendo: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Exultai-vos, alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a visão de sucesso de Jesus. A minha oração, durante todo o período antes de subir e ministrar, é essa: Senhor, muda a nossa mente hoje aqui, Senhor. Senhor, arranca, através da Tua palavra, arranca uma mentalidade mundana de dentro de nós. Senhor, muda a mente desses pais que estão reunidos hoje aqui, que são os pais da nossa nação, Senhor. A nossa nação está representada hoje aqui, Senhor. Ó Pai, muda a mentalidade da nossa nação, Senhor, e que a cultura do reino de Deus entre na nossa mente aqui nessa manhã. Que as verdades de Jesus, aquele que está sentado num trono, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, entre em nós nessa manhã e arranque o mundo de dentro de nós. Treinando os filhos campeões. E Jesus diz que um filho campeão, se você quer treinar o seu filho campeão, treine seu filho, primeiro,
para ser um pobre de espírito. Treine o seu filho para ser um pobre de espírito. Pobreza de espírito, ela é traduzida no original, ela é a palavra, eu não sei falar grego, mas seria pitokos. E essa palavra, ali no original, ela significa rastejar, reduzido à pobreza, destituído de riquezas, de influência ou honra. É interessante que os teólogos dizem que o que Jesus estava tentando mostrar para os filhos dele ali é que felizes são aqueles que estão como mendigos, rastejando no chão, pedindo e clamando pela graça de Deus. Felizes são os que entenderam quão pobres são, quão dependentes de Deus eles são. Felizes são aqueles que não se acham autossuficientes, mas que todos os dias contam com a misericórdia de Deus que se renova naquela manhã. Esses são os felizes. Treine o seu filho para ser um pobre de espírito. Treine a sua filha para ser uma pobre de espírito. A gente vê que a Bíblia compara crescimento com o nosso crescimento físico. Ele diz que nós já não somos mais meninos na fé, agora somos adultos, maduros. Ele diz que no início nós temos o leite materno, mas depois vamos para as coisas mais sólidas, mais pesadas, alimentos mais consistentes da palavra de Deus. E é feita essa comparação o tempo todo na Bíblia. Mas é interessante, quando nós pensamos em dependência de Deus, essa comparação não pode ser feita. Porque quando nossos filhos começam a crescer, nós temos que treiná-los a serem dependentes de nós. Eu tenho um filho chamado Davi, ele tem 1 ano, e ele é totalmente dependente de mim e da minha esposa. Para comer, para limpá-lo, para dormir, para tudo, ele precisa de nós, e conforme ele vai crescendo, ele vai ficando independente. Ele aprende a comer sozinho, ele aprende a ir ao banheiro sozinho, e daqui a pouco ele aprende a ir para a escola sozinho, e de repente ele termina a escola e vai para uma faculdade, e aí ele sai de casa, e ele se torna totalmente dependente. Mas isso não é verdade em relação ao nosso crescimento espiritual e ao crescimento espiritual do seu filho. Se não, veja o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, ele está ali no início do ministério dele. É mais ou menos 54 depois de Cristo. No início do ministério dele, ele diz assim, olha, no versículo 15, no versículo 9 do capítulo 15 de 1 Coríntios, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Então ele está dizendo, olha, dos apóstolos, desse grupo que viu Jesus, eu sou o menor. Desse grupo que viu Jesus, eu sou o que mais depende de Deus. Eu sou o menor de todos eles. E aí Paulo começa a crescer na fé. Aí Paulo começa a conhecer mais a Deus. E você chega em Efésios capítulo 3, que é 60 depois de Cristo, mais ou menos uns 6 anos mais maduro, 6 anos caminhando com Cristo, 6 anos sendo treinado. E ele diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios. 6 anos mais maduro, Paulo diz, a mim o mínimo de todos os santos. O que ele estava dizendo, olha, de todos que já aceitaram a Jesus, de todos os santos que existem, que já reconheceram Jesus como Senhor, eu sou o menor. Eu sou o que mais dependo de Deus. Você percebe que quando a maturidade vai vindo, nós vamos nos conscientizando que somos mais e mais dependentes de Deus. De todos os crentes hoje aqui, eu sou o menor. Mas Paulo continua a crescer.
Ele continua a crescer e 8 anos mais maduro, mais ou menos 68 depois de Cristo, ali em 1 Timóteo, ele escreve essa carta para o filho dele e diz assim, no versículo 15 do 1º capítulo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo termina no ápice do amadurecimento espiritual, dizendo: de todos os pecadores, ou seja, de todos os homens que já existiram e que vão existir, eu sou o menor, eu sou o que mais depende de Deus. Os seus filhos são pobres de espírito, porque essa é a visão de sucesso para Jesus. Essa é a visão de campeão de Jesus. É alguém que se vê como um mendigo espiritualmente falando, rastejando pela graça de Deus. Geralmente, o que eu tenho visto nas igrejas e no tempo que eu gasto com os jovens, são jovens extremamente prepotentes. São adolescentes que acreditam que são donos do mundo e que tudo gira em torno deles. Sabe por quê? Porque seus pais dão tudo que eles querem. Porque seus pais não privam eles de nada. E eu preciso dizer para vocês que o nosso exterior reflete muito no nosso interior. E quando somos extremamente ricos materialmente, se torna muito mais difícil ser pobre espiritualmente. Se torna muito mais complexo alcançar a pobreza espiritual, quando isso não acontece no nosso material. É difícil entender que dependemos de Deus quando o mamon compra tudo na nossa vida. Quando o mamon manda nas pessoas ao nosso redor. Será que os seus filhos já entenderam que tudo que vocês têm veio de Deus e não do seu dinheiro? Será que eles já entenderam que tudo que nós temos foi dado por Deus a nós, pela misericórdia dEle? Ou seus filhos acreditam que foi o teu trabalho que conquistou as coisas que vocês têm? Seus filhos dependem de Deus. Seus filhos oram para conseguir coisas. Seus filhos clamam a Deus para conseguir algo. Ou clamam a mamão. Ou clamam aos recursos. Ou sabem que ao ficar doente, para que Deus? Tenho dinheiro para ir ao médico, os melhores médicos. Ou sabem que quando estão com fome, para que clamar a Deus? Eu tenho recursos para comer as melhores comidas. Nós precisamos criar filhos de sucesso. Mesmo que para isso nós precisemos baixar o nosso nível social. Nem que para isso nós precisemos parar de encher nossos filhos de coisas. Ou falar alguns nãos para os nossos filhos e privá-los de algumas coisas, mesmo tendo o recurso. Seu filho é um pobre de espírito. Segundo, treine o seu filho para ser infeliz. Treine o seu filho para ser um infeliz. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por que é que nossos filhos precisam ser infelizes? Talvez João completa essa ideia de Jesus na carta que ele envia em 1 João 2,15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nossos filhos precisam estar incomodados com isso daqui.
Nossos filhos precisam chorar este mundo. Eles precisam olhar para isso daqui e se encher de esperança de que há um mundo melhor. O problema é que os nossos filhos pensam que o céu é aqui. Eles pensam que o céu é um iPhone 5. Eles pensam que o céu é ter as roupas de marca. Eles pensam que o céu é se encherem de prazer aqui. Nossos filhos precisam chorar, gente. Para de privar o seu filho de sofrimento, meu irmão. O sofrimento é a forma que Deus nos deu de estarmos constantemente inconformados com este mundo, inconformados com este lugar. Seus filhos precisam olhar os noticiários e ficar inconformados com este lugar. Nós precisamos mostrar para eles que há algo muito melhor do que este lugar. Nós precisamos curar a miopia dos nossos filhos. Eu sou míope. O que acontece com o míope? O míope, ele só consegue enxergar aqui, ó. Eu vejo meu iPad aqui com perfeição, mas quando eu olho para frente eu não enxergo nada. Não enxergo o rosto de ninguém aqui. Não sei nem se você está sorrindo ou se você está chorando. Eu só enxergo isso daqui. É isso que eu vejo os nossos filhos hoje, achando que o céu é isso daqui. Perderam a capacidade de olhar para o que está por vir. Esses dias eu estava falando de céu para os jovens, e aí creio que brincando, mas com um fundo de verdade, falando sobre a volta de Jesus, ele disse assim: não, Jesus não pode voltar ainda, eu preciso casar. É lógico que ele estava dizendo para mim ali com um eufemismo: eu preciso fazer sexo, Douglas, não posso ir para o céu virgem. E aí veio no meu coração: ele não tem noção do que é o céu. Eles não têm noção do que é o céu. Céu não tem nada a ver com sexo. Se você tivesse noção do que é o céu, você não trocaria o céu por um orgasmo. Você não trocaria o céu por coisas, você não trocaria o céu por nada. Sabe o que Jesus disse? Como é que eu posso comparar o reino de Deus? Ele disse assim: eu comparo o reino de Deus a um homem que estava andando num terreno e encontrou um tesouro. E ao ver aquele tesouro, ele correu, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Sabe por quê? Porque aquele tesouro valia muito mais do que tudo que ele tinha na vida. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Nossos filhos precisam chorar esse mundo. Eles precisam estarem felizes com este lugar. Sabe, o Davi nasceu com alguns problemas, meu filho. O ano passado, não sei se vocês lembram, a minha esposa estava grávida, os que estavam aqui, e faltava 10, 15 dias para o Davi nascer. Ele nasceu 25 de abril. E aí, ele nasceu e foi uma bênção, mas a gente começou a ficar preocupado, porque o Davi chorava muito à noite. Aí a gente fala: não, é cólica, né? Cólica. Acho que a Valéria estava bebendo muita Coca-Cola. Está dando cólica no nenê e tal. E aí teve dia de ele chorar até 7 da manhã. Das 11 da noite às 7 da manhã, a gente já estava ficando grogue ali, sem dormir. E começamos a procurar, né, um médico e aprofundar um pouco mais. Aí descobrimos que o Davi tinha alergia ao leite de vaca. Alergia à proteína do leite de vaca. Aí a Valéria começou então uma dieta restrita para continuar amamentando, só que o Davi não melhorava. E aí ele começou a ficar dias sem defecar, sem fazer cocô. E a gente começou a ficar desesperado. E aí a gente começou a procurar, e aí descobrimos que o Davi tinha nascido com um problema no intestino, uma má rotação intestinal, e com 4 meses o Davi teve que ser submetido a uma cirurgia.
Ah, meu irmão, entregar o seu filho de 4 meses para ser anestesiado geral, e ser furado, e ser rasgado naquela barriguinha desse tamanho. Se você sofre, tem gente que sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Mas sabe o que Deus ministrava no meu coração o tempo todo? Ei, Douglas, você está sofrendo porque você não é daí. Você está sofrendo porque você não é desse mundo. Sabe, porque seu filho nasceu com problema no intestino, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Mas vai chegar um dia, Douglas, vai chegar um dia que você vai entrar no reino de Deus, e nunca mais nós iremos sofrer, nunca mais as dores alcançarão a nossa vida, nunca mais as lágrimas correrão nos nossos olhos. Nós precisamos estar infelizes com este lugar. Crie filhos infelizes. Terceiro, treine filhos belos, bonitos, por dentro, gente. A Bíblia diz ali, Jesus dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando você quer entender melhor um versículo, se você tiver oportunidade, tem uma Bíblia chamada Bíblia Palavra-Chave, que ela fala, cada palavra no original, e a palavra manso no original, ela é usada outras vezes no Novo Testamento. E a outra vez que ela é usada no Novo Testamento é em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3 e 4, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada aí aqui é a mesma palavra da mansidão, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Crie filhos bonitos por dentro. Ah, gente, os filhos de vocês são tão bonitos. Eu sei que todos aqui devem carregar uma foto na carteira para mostrar quão lindos são os teus filhos. Aquelas filhas bonitas, mas a pergunta é: seu filho é bonito por dentro? Sua filha é bonita por dentro? Ela tem um espírito dócil e tranquilo? Ela é a mansa? Ela é aquela que Jesus declara que ela vai herdar essa terra? Sabe por que os mansos herdarão a terra? Porque os mansos são os filhos do dono da terra. Deus não vê como nós vemos, gente. Deus não olha como nós olhamos. Deus não vê a beleza que nós vemos, senão 1 Samuel 16:6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Será que os nossos filhos estão mais para Eliabe ou mais para Davi? Porque a continuação é triste. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como é que vai o coração do seu filho? Quanto tempo você gasta com o coração do seu filho? Seu filho é bonito para Deus. Sua filha é uma top model no céu. Como é que vai o coração do seu filho? Talvez nós deveríamos parar um pouco de investir na estética dos nossos filhos e passar a investir no coração deles. Talvez o tempo que nós gastamos indo na loja comprar roupas bonitas, nós deveríamos gastar investindo no coração deles, com cultos domésticos, com discipulado.
com leitura bíblica junto com eles, orando junto com eles. Invista no coração do seu filho, porque é necessário que ele seja belo aos olhos de Deus, para que Deus não o rejeite. Sabe, gente, Jesus na continuação, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. Nós fomos chamados para ser sal. E sabe uma coisa interessante? Não sei se você já reparou no mercado. O lugar do sal, você já reparou? Que nunca o sal está na altura dos seus olhos, que são o lugar privilegiado no mercado. Vou contar a estratégia do mercado. Eles colocam as coisas que eles querem que você compre na altura dos seus olhos. O sal nunca está ali. O sal sempre está na prateleira do chão, onde você tem que abaixar para pegá-lo. Você já reparou que eles nunca investem na embalagem do sal? Alguém aqui já viu uma embalagem linda de sal? Uma embalagem com letras douradas, sal. Não tem, é a mesma embalagem desde que a minha avó comprava sal. Eles não investem em uma cor só, você já reparou? O sal é impresso em uma cor, que é a coisa mais barata que existe na gráfica. Alguém aqui já viu sal com gostos diferentes? Sal sabor limão. Sal só tem um tipo de sal. Alguém aqui já recebeu uma visita em casa, fez aquela janta para ela, e aí ela começou a comer a sua comida e disse: que isso, que sal é esse? Fala para mim que marca de sal você colocou nessa comida, eu preciso saber, menina. Ninguém repara na aparência do sal. É assim que Deus nos chamou para sermos. Simples, com embalagem simples, composições simples. Ninguém precisa reparar, mas se você faltar no ambiente, se você faltar no seu lugar de trabalho, se seu filho faltar na escola, todos precisam perceber. Deus nos chamou para ser simples, mas insubstituíveis. Deus nos chamou para ser simples, mas totalmente necessários. Deus chamou você para ser sal. Sal. Ensine o seu filho a ser sal. Daquele tipo que quando o profeta chega em casa, ele não aparece, ele está lá cuidando das ovelhas. Mas é o futuro rei da nossa nação. Deus quer levantar Davi aqui no meio. Deus quer levantar os filhos de vocês para mudar essa nação. Eu sinto que essa palavra que Deus colocou no meu coração é um clamor pelo Brasil. É um clamor pela nossa nação. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o nosso país depende dos filhos de vocês. O futuro da nossa nação está nas mãos dos teus filhos. Em quarto, filhos íntegros. Treine o seu filho para ser íntegro. Filho bem-sucedido, ele tem fome e sede de justiça. E uma das traduções dessa palavra justiça é integridade. Treine o seu filho para ser íntegro. Como? Sendo íntegro. Porque o filho só faz aquilo que ele vê o pai dele fazendo. Filhos de pais íntegros têm fome e sede de justiça. Você sabe qual é a identidade do seu filho? Ou melhor, o que é identidade? Quando eu pergunto para as pessoas o que é identidade, a maioria das pessoas fala: é quem eu sou. E não é. Identidade não é quem nós somos. Identidade vem da palavra idem.
O que quer dizer? Identidade é igual a quem você é. Sabe quem é o seu filho? Igual a você. Sabe quem é? Qual é a identidade do seu filho? Você. Quer ter filhos íntegros? Seja íntegro. E o que é integridade? Integridade não é perfeição, gente. Senão ninguém seria íntegro e Jesus não poderia cobrar isso de nós. Integridade vem da palavra inteiro. Integridade é ser inteiro. Integridade é ser um. Sabe o que é um homem íntegro? É um homem que é igual em casa, é igual na igreja, é igual no trabalho e é igual quando está sozinho no quarto. É igual quando a esposa está ao lado e quando a esposa não está. É igual quando o pastor está vendo, quando o patrão está vendo e quando ninguém está olhando. Isso é um homem íntegro, ele é inteiro, ele não se quebra em pedaços, ele não é um em casa, um na cabeça dele, um por fora, outro no serviço e outro quando ninguém está olhando. Seu filho vai ser íntegro quando você for íntegro. Porque filhos de pais íntegros têm fome e sede de justiça. Filhos de pais íntegros gostam das coisas certas, das coisas corretas, não negociam valores. Treine o seu filho para ser íntegro. Não treine o seu filho para dar jeitinho brasileiro, gente. Não treine o seu filho para pegar atalhos, gente. Uma coisa que meu pai me ensinou é dizer não, por exemplo, uma coisa simples, a pirataria. O pai me ensinou isso. E hoje eu posso dizer para vocês, pela graça de Deus, se você entrar lá no meu computador ou no meu iPhone, você não vai encontrar uma música que eu não tenha comprado. Nenhuma. Eu posso dizer isso para vocês, diante do altar. Eu nunca baixei uma música depois de que eu entendi o que é integridade. Eu compro todas as músicas, sabe por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não posso ter a música. Agora nós ensinamos nossos filhos a dar um jeito para ter aquilo que não é para eles terem. Integridade. Seu filho vai ser íntegro quando você for íntegro. Esses dias aconteceu algo assim, uma tragédia no nosso país, que foi divulgado nas redes sociais e na televisão. Todos aqui acho que viram um pai que ficou muito nervoso por alguma situação e espancou a esposa. Espancou tanto a esposa que desfigurou ela. E a esposa ficou desacordada, e aí ele pegou o filho dele, o filho dele de 6 anos, e foi para a sacada do prédio dele. E sentou na sacada com o filho no colo. E eles relatam que o filho ficava dizendo, não pai, não pula, pai, era o 12º andar, não pai, não pula. Me leva de volta para a mamãe, pai, por favor, não pula. E passado alguns minutos, o pai pulou com o filho no colo. E os dois morreram. Eu estava de jejum de televisão e internet nessa época, e o meu pai me contou essa história. Você viu isso que aconteceu e descreveu da mesma forma que eu descrevi para vocês a cena. Quando ele terminou de contar, o Espírito Santo falou algo dentro de mim. Todas as vezes que você cair, o seu filho vai estar no seu colo. Todas as vezes que você tiver uma queda, os teus filhos estão no seu colo. Então, vigia. Então, se vira, mas viva em santidade ao Senhor. Porque não é só você que está em jogo. Todas as vezes que você entra onde não é para entrar, vê o que não é para ver, se relaciona com quem não é para se relacionar, seus filhos estão indo juntos. Eu tenho uma boa notícia também.
Porque todas as vezes que você se ajoelha para orar, os seus filhos estão se ajoelhando juntos. Todas as vezes que você abre a tua Bíblia e começa a se alimentar, os teus filhos estão se alimentando juntos, porque todas as vezes que começamos a subir, os nossos filhos sobem conosco no nosso colo. Treine filhos íntegros. Em quinto, treine filhos que amam pessoas. Treine filhos que são apaixonados por pessoas. Bem-aventurados são os misericordiosos, os que valorizam pessoas, mesmo quando pessoas erram. Ensine seus filhos a adorar somente a Deus, a amar as pessoas e a usar as coisas. Que as coisas venham em terceiro lugar na vida dos seus filhos. Em primeiro venha Deus e depois pessoas. Qual é o valor que você dá às coisas? Qual é o valor que as coisas têm na sua vida, na sua casa? Uma pergunta: qual é o real motivo de você trabalhar tanto? É para comprar mais coisas? Você abre mão de tempo com seu filho, que é uma pessoa, para trabalhar e conquistar coisas? Trabalhar para ter um carro maior, trabalhar para ter uma casa mais luxuosa, ou roupas mais caras, ou eletrônicos de última geração. Aí você abre mão da vida por causa de coisas. Ensine o seu filho a amar pessoas, a ser apaixonado por pessoas, a abrir mão de qualquer coisa se estiver em jogo uma vida. Em sexto, treine o seu filho para ser puro de coração. E aqui eu digo para você: vá na raiz dos problemas. Vá na raiz dos problemas. Pare de tratar com os frutos que o seu filho dá e vá na raiz. O meu filho está muito rebelde. Não brigue com ele simplesmente porque ele desobedeceu, mas vá na raiz desse problema. E a raiz é: o seu filho já aceitou a Jesus. O seu filho conhece a Deus. O seu filho tem uma vida com Deus. Ele já viu Jesus. Vá na raiz do problema. Deus quer filhos puros de coração. Não puros por fora. Não mascarados que fingem uma pureza, mas filhos que são puros por dentro. É como se nós ficássemos espantando moscas, mas não tirássemos o lixo. Elas vão voltar. Não adianta brigar com seu filho porque ele não fez dever, e brigar com seu filho porque ele respondeu a professora, e brigar com seu filho porque ele mentiu. Não adianta, gente. Você tem que ir no lixo que está dentro do coração dele e arrancar esse lixo lá de dentro através da palavra de Deus, e essas coisas vão embora. Seu filho já viu Jesus? Em Marcos capítulo 10, ele conta a história de um jovem rico que corre até Jesus e se prostra aos pés de Jesus e fala: mestre, o que eu preciso para ser salvo? E aí Jesus fala: obedece os mandamentos. Ele pergunta: quais? E Jesus começa a listar os mandamentos para ele. Ele interrompe Jesus no meio e fala: mestre, eu já observo todos os mandamentos desde a minha juventude. E aí Jesus fala assim: uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e me siga. E aí a Bíblia diz que esse jovem saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem foi criado dentro da igreja. Esse jovem foi criado lendo a Bíblia. Esse jovem foi criado sabendo a lei. Esse jovem foi criado obedecendo a lei. Mas esse jovem não foi treinado a ver Jesus. Porque quando ele estava na frente de Jesus, ele não conseguiu enxergar Jesus. Sabe por que ele não conseguiu enxergar Jesus?
Porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque só eles verão a Deus. Só eles verão a Deus. Trate o coração do seu filho. Em sétimo, treine o seu filho para amar a paz, para ser um pacificador. Você ensina o seu filho a fazer guerra, ou para parar guerras? Você ensina o seu filho a buscar os direitos dele, ou para buscar os direitos do reino de Deus? Você é alguém pacificador? Ou você é daqueles que através da língua botam fogo nas situações? Os nossos filhos estão ouvindo o que a gente fala, gente. Quando lá no almoço você come o pastor assado e o presbítero refogado, nossos filhos estão ouvindo, gente, a guerra que você está armando com a sua língua. Treine filhos pacificadores. E para encerrar, treine filhos desconfortáveis. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e difamarem vocês. Treine filhos desconfortáveis. Treine filhos que não estão confortáveis, mas que buscam constantemente o desconforto. Gente, nós realmente cremos nessa palavra. Nós realmente cremos no que Jesus está dizendo, gente. De verdade, nós realmente acreditamos que Jesus, que é Deus, está falando que felizes são os perseguidos, felizes os que são injuriados, felizes são os que são caluniados. Nós realmente cremos nisso. Então, por que não treinamos mais os nossos filhos para estarem nessa posição? Por que não treinamos mais os nossos filhos para serem os profetas perseguidos? Por que não treinamos mais os nossos filhos para serem mártires? Por que não treinamos mais os nossos filhos para serem missionários? Por quê? É porque o mundo entrou no nosso coração, gente. É porque esse conceito mundano de felicidade entrou no nosso coração. Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são os profetas que vieram antes da minha geração. E posso dizer algo com todo respeito a vocês, porque vocês são mais velhos do que eu. Às vezes eu não entendo a forma que vocês vivem, porque eu vejo um movimento de busca constante de conforto, um movimento constante de cada ano estar mais confortável. E a minha geração está louca, olhando para a sua geração, buscando exemplos de fé, buscando exemplos de profetas que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome de Jesus. Mas o que a gente vê são pessoas confortáveis. Imagina, pastor, que uma senhora chegue para você na sua igreja e diga assim: pastor, eu estou passando necessidade, meu salário não está dando, mas Deus me disse para eu dar o meu salário inteiro esse ano, esse mês aqui, inteiro para vocês, para a igreja, para o reino de Deus. Eu quero dar o meu salário inteiro, mas irmã, como é que você vai fazer? Eu não sei o que vai acontecer esse mês, pode ser que esse mês eu morra. O que você falaria para ela? Que conselho você daria a ela? Logo depois que ela sai, chega um senhor para você, e esse senhor diz assim para você: pastor, finalmente tenho uma bênção para contar para o senhor. Pastor, eu vou aposentar.
Pastor, eu trabalhei a minha vida inteira, consegui comprar imóveis, pastor, e eu estou bem tranquilo agora, e está entrando um recurso todo mês que dá para eu curtir a vida, pastor. Eu vou me aposentar e eu vou agora curtir com a minha esposa para lá e para cá, pastor. O que você falaria para ele? O que você aconselharia a ele? Deixa eu te falar o que Jesus fez com essas duas pessoas. Quando a primeira senhora apareceu para Jesus, a Bíblia diz em Lucas 21 que Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, mas viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Jesus não impediu essa mulher de viver perigosamente para o reino de Deus. Mas aí depois chega aquele senhor para Jesus, e a Bíblia diz: então lhe contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Nós precisamos estar desconfortáveis. A minha geração precisa olhar para vocês e ver um povo desconfortável, vivendo perigosamente para o reino de Deus. Abra mão do seu conforto em nome de Jesus. Eu tenho 25 anos, e eu já estou pensando que daqui a alguns anos eu vou estar diante de Deus e prestar contas da minha vida e do que eu fiz para Ele. Com todo respeito, gente, tem pessoas aqui que estão perto de se encontrar com Deus, e você continua comprando coisas, e você continua buscando conforto. O que você vai falar para Deus? O que você vai apresentar para Ele? Será que você é um dos que vai ouvir: insensato? Insensato porque você achou que essa vida era tudo que tinha para viver. Que a minha geração possa dizer: vamos olhar para os profetas que vieram antes de nós, porque ali existem modelos de fé para nós seguirmos, modelo de estilo de vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Exultai-vos e regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão no céu. No céu. Seja o exemplo para essa geração. Se coloque de pé no seu lugar. Eu encerro com uma história que eu ouvi de um homem que estava no World Trade Center no 11 de setembro. E a história conta que este homem, ele trabalhava num dos escritórios lá dentro, e ele estava acima. O escritório dele estava acima da onde o primeiro avião atingiu. E aí o avião atingiu, é lógico que tudo tremeu, aquele barulho insuportável, e aí aquele homem foi na janela e viu o que tinha acontecido. Depois de correr para lá e para cá, percebeu que não teria como escapar daquela situação, que eram os últimos minutos da vida dele.
Sabe o que esse homem fez? Ele se sentou ao computador e escreveu uma carta para o filho dele de 6 anos. E ele disse assim: filho, eu queria muito ver você crescer. Filho, eu tinha muitos planos para você. Eu queria ver os sonhos sendo realizados na sua vida. Eu tinha muito para investir em você, eu tinha muitas coisas para te ensinar, filho, mas aconteceu algo no escritório, no trabalho do papai, e o papai não vai escapar dessa. Então eu só tenho uma coisa para te dizer, filho: eu te amo e eu te espero no céu. Será que hoje você teria condição de escrever uma carta dessa? Se hoje pedisse a sua alma, você teria de condição de declarar para o seu filho que você estará esperando ele no céu? Curva a sua cabeça. Senhor, como um filho hoje aqui, Senhor, eu quero orar por esses pais. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, Senhor, e ela é vida, Pai. Ó Espírito Santo, Tu sabes que eu não tenho poder nenhum de convencê-los, mas o Senhor tem, Deus. Que o Teu Espírito Santo penetre agora os corações, as mentes, Pai, e cause arrependimento, Senhor. Que eles se arrependam da forma que estão vivendo, se não for de acordo com a Tua palavra, Deus. E que eles passem a ser pais e a buscar o sucesso do filho, Pai, mas um sucesso de acordo com o Teu reino, Senhor. Ó Deus, nos faz pais melhores, Deus. Não deixe nos treinar filhos para ter sucesso apenas aqui, Senhor, porque aqui vai passar, isso aqui vai acabar, Senhor, mas que a gente consiga treinar filhos para a eternidade, Deus. Na verdade, Senhor, a Luísa e o Davi são teus, Senhor. Você apenas usou o meu espermatozoide, apenas usou o óvulo da Valéria, Senhor, e o útero dela para trazer eles até o mundo, Pai. Oh Senhor, mas na verdade eles são teus, Pai. Então aqui hoje, nessa manhã, junto com estes casais, nós queremos devolver os nossos filhos para Ti, Senhor. Eles são teus, Pai. Faz deles o que o Senhor quiser, Deus. Faz os nossos filhos missionários, Senhor, que vão até os confins da terra pelo Teu nome, Senhor. Faz os nossos filhos profetas do Senhor, que não calarão, Senhor, que não calarão, mesmo em meio à perseguição, Senhor. Faz os nossos filhos plantadores de igreja, Senhor. Faz os nossos filhos, Pai, poderosos, Pai, para o Teu reino, Senhor. Usa-os de forma sobrenatural, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe você.